Tema de hoje: aprendendo a descansar e esperar pelo Senhor. E como é difícil num tempo de fast food, num tempo de comida rápida no micro-ondas, num tempo corrido, carros cada vez mais velozes, dias cada vez mais curtos. A preocupação vem, o desejo de conquistar as coisas, o desejo de viver um novo momento na vida, desejo de deixar a enfermidade do lado, desejo de vencer na vida. As pessoas hoje andam assim, preocupadas, e isso é um fato lá fora. Só que quando a gente abre a Bíblia, e o primeiro texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, está aqui no telão, Provérbios capítulo 20, versículo 22, um texto muito conhecido. Espere pelo Senhor, e Ele dará vitória a você. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. Eu admito que eu não gosto de esperar muito, eu já fui mais ansioso, eu já desejei no passado que as coisas acontecessem mais rapidamente, mas eu aprendi a descansar no Senhor, esperar pelo Senhor. Uma vez que a Bíblia ensina que tem tempo para tudo, tempo de dormir, tempo de levantar, tempo de descansar, tempo de trabalhar. A Bíblia nos relata que tem tempo para tudo. Só que no nosso cronograma, no nosso tempo, nós queremos que Deus se encaixe no nosso tempo, no nosso cronograma. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus, Ele está sentado no seu trono de glória. Existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, que estão agora cantando para Ele. Alguns disseram para Ele e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Através do seu poder nas suas mãos, Ele controla o universo. Ele controla agora, através da física quântica, o multiverso. Ou seja, Deus está em todos os lugares, sabe de todas as coisas, e está lá no trono dele sossegado. É interessante isso. Aí a Bíblia nos mostra um monte de textos, relatos, pessoas que tentaram colocar Deus dentro do seu cronograma, mas não conseguiram. Ao contrário disso, colocaram os pés pelas mãos e esqueceram-se de Deus. E meu irmão, se tem uma coisa que Deus Ele é Deus. Ele sabe o momento certo, como a gente canta aqui algumas vezes, como a Bíblia nos ensina em alguns casos que nós lemos. Deus nunca chega atrasado, Deus chega na hora certa, no momento certo. E se Deus ainda chegar atrasado, que eu acho difícil, mas se você achar, poxa, Deus se atrasou, quando Ele chegar, mesmo que seja na tua cabeça atrasado, Ele vai fazer um grande milagre na tua vida, se você continuar crendo. A questão desta noite é esperar e descansar. Esperar e descansar no Senhor não é fácil. Por isso o tema sugestivo: aprendendo a esperar, aprendendo a descansar. E existem muitas coisas que nós podemos ver na Bíblia que nos ensinam isso. E é interessante que, quando eu leio a Bíblia, ela é teoria. Eu tenho que pegar o que está escrito e fazer ou tornar prática na minha vida. Eis a questão. Porque quando você fala no século 21, como eu disse, a cada dia que passa se multiplica os chamados fast food, as comidas de micro-ondas cada vez mais rápidas. As pessoas não têm nem paciência para esperar fazer um lanche, por exemplo, num McDonald's, que a fila é rápida, anda rápido. Esses dias eu estava num lugar perto de casa, uma senhora lá que faz um cachorro quente,
e ela estava demorando acho que 10 minutos para fazer, né? E aí a moça veio e falou para ela: poxa, já fez, pô, tá demorando um pouquinho, né? Ela falou: não, já estou terminando, e ela saiu um pouquinho. Essa mulher olhou para mim e falou assim: vai lá no McDonald's, fica 15 minutos na fila e não reclama, vem aqui, fica quase 10 e reclama. Dá para entender? Eu falei para ela: dá para entender, porque o pessoal de hoje é todo mundo quer fazer as coisas rápidas, põe os pés pelas mãos, quer ser atendido rapidamente. Por isso que essas igrejas emergentes que existem hoje, que prometem mundos e fundos, as pessoas vão atrás, e indo atrás, elas querem respostas rápidas, querem que Deus se adeque ao seu tempo, ao seu cronograma, e Deus não é assim. Eu repito, Deus está sentado no seu trono de glória, Ele sabe o que é melhor para mim, para você, e no tempo certo Deus há de se manifestar e trazer a bênção dele, ponto. Eu citei aqui de manhã 2 exemplos, repito aqui, um deles o nosso irmão Emerson, mais uma vez eu peço permissão para falar, porque o nosso irmão presbítero Emerson, ele tinha o desejo de trabalhar com um tipo de segmento na vida. E esse segmento, aos olhos humanos, é complicado, porque apesar de brasileiro amar o carro, né, pegar o carro, dar uma limpada, dar um brilho e tal, não são todos que têm condições, até porque tem um custo isso, os produtos que se usa, o tempo e tal. E ele sempre desejou, e quero isso, e orou, e algumas vezes ele começou e não aparecia carro, aparecia um de vez em quando, aparecia outro de vez em quando, e ele, poxa vida, meu Deus, e eu preciso pagar umas contas e tal, não, mas continua firme, Deus é contigo e tal, poxa, eu queria ter um salão, calma, Deus é contigo e tal. A gente várias vezes conversou, oramos sobre isso, ele, a esposa, as filhas oraram sobre isso, e ele continuou ali, e teve gente que falou para ele assim: pô, será que vale a pena você insistir e tal? Não, eu vou esperar, eu vou trabalhar, eu vou confiar, Deus há de se manifestar. E passou um tempo, de repente, porque Deus é assim, de repente Deus vem e faz. Aí ele estava dizendo quinta-feira para mim: pastor, nesse mês de novembro eu estou com os dias completos, porque Deus abriu a porta assim. Deus é bom, chegou na hora certa. Já pensou se ele tivesse desistido? Um outro amigo meu que eu citei aqui de manhã, rapaz, um irmão que vende carros, quando ele se converteu há alguns anos, eu já falei sobre ele aqui, eu só estou repetindo, ele decidiu se separar a sociedade, na verdade, porque ele falou: olha, a partir de agora eu vou trabalhar dentro da linha, honestamente, vou vender carro bom, não vai ter mais nenhum tipo de dificuldade, vou arrumar o carro. E falou com o sócio falou: olha, desse jeito aí você não vai ganhar dinheiro, porque você não ganha dinheiro assim, você ganha dinheiro, você sabe como é que é. Ele falou: não, mas agora eu quero viver uma vida reta e justa diante do Senhor. Desfizeram a sociedade, eles tinham 2 lojas, o sócio ficou com uma, ele ficou com outra, era alugado a que ele ficou. E ele falou: eu vou continuar. E no começo, era incrível, quanto mais ele insistia, pior era. Ele vendeu um carro uma vez, o cara em uma semana destruiu o motor do carro. O cara foi lá, chutando lata, falou com ele falou: calma, tal, gastou um dinheirão para arrumar o motor, entregou o carro perfeito, mal ele sabia, né, do que tinha acontecido. Aí um outro cara estourou um câmbio automático uns 2 meses depois, ele gastou acho que uns 8, 9 mil reais, e ele falou: ele chegou uma hora que eu pensei em desistir. Chegou uma hora que eu falei: eu vou parar, porque não é possível. Todavia, ele falou: não, eu não vou, eu vou continuar. Algumas vezes que eu passava lá, eu falava para ele: meu irmão, fica firme, Deus é Deus, Deus vai honrar. E de repente, uns 2 anos depois de luta, ele firme, Deus começou a abrir as portas, e ele começou a vender carro. Veio essa pandemia, ele nunca vendeu tanto carro na vida no meio da pandemia. Olha como é que Deus faz.
Semana retrasada, acho, uns 20 dias atrás, se eu não me engano, eu passei lá na loja com a minha esposa, a gente estava a caminho, passamos por lá, e aí eu entrei, ele não estava, eu vi lá que tinha poucos carros, e eu falei para o rapaz lá, poxa, está faltando carro. Ele falou, nossa, a gente está vendendo, não está conseguindo, não está achando nem carro para comprar, para revender. Ele inclusive está na rua tentando encontrar uns carros aí. Com esse trabalho, com essa fé, Deus honrou a vida dele. Foi assim, ó. Ele comprou o salão onde ele está, ele gastou acho que 2 semanas, foi lá para a Bahia evangelizar com outras pessoas, deixou a agência aqui, e a agência aqui por outros 3 funcionários, continuou vendendo. Por quê? Porque quando Deus faz, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Mas eu fico imaginando o seguinte, já pensou se ele tivesse desistido? Com certeza nada do que aconteceu teria acontecido. E é interessante que quando eu abro a Bíblia, eu vejo tantos textos que nos ensinam algumas coisas, e eu quero ler um texto com os irmãos aqui, um texto assim que você conhece a história, mas ainda assim a gente pode tirar algumas coisas desse texto para a gente esperar e descansar no Senhor. Se você trouxe a Bíblia, vamos ler juntos no livro de João, capítulo 11, vamos lá juntos. Glória a Deus. João capítulo 11. Deus continua aqui, tá, irmãos? Só para registro, tá? Ele não foi tomar café, ele continua aqui no nosso meio com a mão estendida, e você vai sair daqui abençoado nessa noite. É um texto clássico, como eu disse, sobre Lázaro. Para a gente ganhar tempo e não ter que ler tudo, Jesus estava num determinado lugar e havia, preste atenção aqui no que eu vou te falar, havia uma crença naquela época. Essa crença dizia o seguinte, lá para os lados do Oriente, uma pessoa quando morria, isso é uma crença, não uma verdade, era uma crença, uma pessoa quando morria, segundo essa crença, a alma dela meio que ficava nessa terra durante 3 dias, e havia o perigo dessa pessoa ressuscitar. Essa era uma crença que eles tinham. Graças a Deus é uma crença, não é verdade. Você já pensou? A mulher que morre e vem puxar a perna do marido de noite? Ia ser demais, né? Deus me livre e guarde. Ou vice-versa. Enfim, era uma crença. E por isso alguns historiadores, eles chegaram à conclusão de que Jesus, sabedor disso, demorou 4 dias, porque uma vez que passasse aqueles 3 dias, não haveria mais tempo de a pessoa ressuscitar. Enfim, tem uma vertente de teólogos espalhadas pelo mundo que desenvolveu essa ideia baseado nessa crença, não uma verdade. Enfim, Jesus chega no 4º dia, vai Marta falar com ele, e ela fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus olha para ela e fala assim, sim, eu estou aqui, inclusive eu sou a ressurreição e a vida. Aí ela fala assim, eu sei que no final dos tempos, naquele dia, todo mundo vai ressuscitar. Não, você não está entendendo. Aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Enfim, vamos lá. Aí alguém chama Maria, ela vem e fala a mesma coisa para Jesus. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido, Jesus. Aí o texto diz que Jesus olhou toda aquela situação, ele chegou até a chorar. E a gente crê, eu pelo menos creio que Jesus chorou, não pela morte de Lázaro, porque o texto diz que as pessoas que estavam lá choraram, porque viram Jesus chorar e disseram assim, olha como ele amava ele e tal. É lógico que Jesus amava a Lázaro, a Maria, a Marta e a todos que estavam ali. Mas eu creio que Jesus chorou pela incredulidade de todo mundo. O texto diz que ele ficou assim. E aí João 11:38, Jesus outra vez profundamente comovido, ele foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada.
Versículo 39, tirem a pedra, disse Jesus. Aí Marta, irmã do morto, diz: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Versículo 40, disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Acreditando nessa palavra, 41, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. Para quê? Para que creiam que tu me enviaste. Versículo 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Versículo 44, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Só até aí. Interessante que, se você pegar esse texto e continuar lendo, a partir daí, os judeus da época ficaram revoltados. Por quê? Porque muitos judeus, quando viram isso, se converteram. Uau, esse é o Messias prometido, olha que milagre, o cara estava morto, já havia 4 dias, ele ressuscitou, está aí, estamos vendo ele, as irmãs estão felizes, está todo mundo agora que estava chorando, está todo mundo feliz. E aqueles fariseus, aqueles caras que eles olharam um para o outro e pensaram assim: a gente precisa dar um jeito, a gente precisa acabar com a vida desse homem aí. Se vocês continuarem lendo, a partir daí eles começaram a tramar contra Jesus, porque eles estavam com medo de perder a boquinha que eles tinham com Roma. Ainda assim, Jesus, ele realizou esse grande milagre. E eu quero aprender algumas coisas com os irmãos através desse grande milagre, porque como nós, Marta, Maria e a maioria dos que estavam ali, eles não enxergavam além da situação que eles estavam vendo, não enxergavam além do obstáculo. E esse talvez seja o maior problema que nós vivemos com os crentes do século 21. Nunca se teve tantos cristãos fracos, doentes que eu digo espiritualmente falando e não fisicamente, muitos dormindo espiritualmente, como Paulo escreveu à igreja de Corinto. Mas hoje a intensidade é muito maior. Os cristãos de hoje, eles confiam pouco em Deus, eles desenvolveram pouco esse relacionamento com Deus. Foi tão pouco que você vê que até agora, infelizmente, claro, eu falo isso, na nossa igreja teve gente que não voltou pós-pandemia, porque talvez ainda esteja com medo. Eu já disse aqui, eu respeito, tá? Mas talvez esteja com medo, talvez tenha pensado e dito o seguinte: poxa, com Deus estava ruim, sem Deus ficou ruim ainda, então o que adianta eu ir para a igreja? O que adianta eu orar? O que adianta eu buscar? Como nós, ou muitos de nós hoje, Marta e Maria só enxergavam o obstáculo. Que obstáculo que era esse? A pedra. Uma vez lá dentro morreu, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para nós que somos humanos. Mas para Deus não existe impossíveis, meu irmão. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então o que eu aprendo com isso? Eu aprendo primeiro que eu preciso continuar firme no propósito, porque a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Então, quando eu creio que essa última palavra vem de Deus, o que eu faço? Eu continuo firme, eu continuo trabalhando, eu continuo buscando. Você já pensou, por exemplo, naquela situação de Isaac, que quando veio a seca, que quando veio aquele momento difícil, que não estava dando nada, o pessoal já vivendo uma crise terrível naquela época,
E nós já estudamos sobre isso aqui, o texto de Gênesis fala sobre isso, porque Isaac, quando estava morando com seu pai, teve uma crise parecida aonde eles estavam, e Deus falou no coração de Abraão: escuta, vai para o Egito, lá você vai, eu vou abençoar você lá. E quando Isaac passou por essa mesma situação, ele se lembrou, falou: poxa, né, uma situação difícil, meu pai foi para o Egito. Só que Deus se manifestou a ele e disse o seguinte: se você crê em mim, se você confia em mim, olha, fica nesse lugar, planta aí, e você vai ver o que eu vou fazer por você. Tipo assim, você tira a pedra da incredulidade, você tira o obstáculo e faça a sua parte, deixa o milagre para que eu faça. E Isaac, segundo o texto é claro, diz assim: Isaac creu na palavra do Senhor. O que ele fez? Ficou 1 ano plantando, cavando terra seca, e colocando uma semente, e colocando outra semente, e colocando semente, ali esperando pelo Senhor. As pessoas do lado dele olhando, falando assim: esse cara deve ser louco, porque não é possível plantar numa época dessa, esse cara é doido. Só que com o passar do tempo, o negócio foi germinando. Por quê? Porque o milagre pertence ao Senhor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar firme, eu tenho que continuar crendo. E às vezes, diante das tribulações, diante das dificuldades, a gente acaba desanimando, a gente acaba pensando em desistir. E nós precisamos aprender, irmãos, nós precisamos aprender. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós precisamos aprender a descansar, nós precisamos aprender a esperar pelo Senhor. Quando a Bíblia fala de descansar, descansar de respeito aos fatos. Que fatos? Tudo que está acontecendo hoje: crise, pandemia, roubos, mortes, maremotos, terremotos, dificuldades, desemprego, tudo está aí convergindo para o fim do mundo. Então o que eu tenho que fazer? Ficar preocupado, desesperado? Não, são fatos. Não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descansar no Senhor, porque no meio disso tudo, ou acima disso tudo, tem um Deus sentado num trono de glória, com a mão estendida para abençoar aqueles que nele confiam. Então quando eu confio em Deus, eu descanso. Por quê? Porque eu sei que Deus vai agir em meio aos fatos. E esperar no Senhor tem a ver com promessas. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Quando eu leio a Bíblia, quando eu entendo a Bíblia, quando eu pratico a palavra de Deus, quando eu permaneço ali fiel, a palavra de Deus me ensina que Deus vem e age na hora certa. Ah, pastor, mas não tem mais jeito. Como Maria disse: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele falou: calma, eu sou a ressurreição e a vida, eu posso mudar a história da tua vida. Calma, mas Senhor, eu sei que um dia todo mundo vai ressuscitar. Ele falou: calma, eu posso mudar essa situação. E ele mudou aquela situação. Meu irmão, se Deus ressuscitou um morto, você acha que Deus não pode resolver a tua situação? Eu vou falar de novo: se Deus ressuscitou um morto, Ele não pode resolver a tua situação? Quando você diz amém, você está dizendo sim, eu creio, amém, assim seja. Por isso que às vezes é difícil as pessoas acreditarem no Evangelho, porque o Evangelho tem a ver tudo com a morte de Cristo, que morreu na cruz, mas ao 3º dia ressuscitou. E quando ele morreu, a Bíblia diz, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, ou seja, Jesus abriu, segundo Hebreus, um novo e vivo caminho. A partir da morte de Jesus, agora, através dele, eu posso ter um contato direto com Deus. Então, poxa, se eu sou uma pessoa inteligente, e eu imagino que eu esteja tratando aqui com pessoas inteligentes, obrigado, amém. Se eu sou uma pessoa inteligente, o que eu faço? Eu vou me aproximar cada vez mais de Deus, eu vou buscar cada vez mais Deus. Por quê? Porque Ele é a fonte de tudo. Eu vou confiar na sua palavra.
eu vou descansar nele, eu vou esperar nele. Por quê? Porque ele é dono de tudo, ele é dono da prata, do ouro, ele é dono do tempo, ele é dono do universo, ele criou todas as coisas, ele pode fazer qualquer coisa. Então eu vou esperar e vou descansar. Eu tenho que aprender isso, porque senão não faz sentido eu me colocar como um seguidor de Jesus. Não faz sentido eu dizer, eu creio no Senhor, e continuar da mesma situação, ou pensar em desistir. Descansar no Senhor você continua ali, você está no meio do deserto, você cava, até surgir água, porque você sabe que cavando no meio do deserto é um deserto, mas você cavando, se for o caso, Deus vai fazer surgir água ali. E foi o que aconteceu com Isaac. Ele cavou cisternas e começou a encher de água. Ele cavava, enchia de água. Os filisteus, os caras da época, começaram a ficar com inveja, alguns taparam os buracos, ele ia em outro lugar, cavava e surgia água. Por quê? Porque ele sabia que o Deus poderoso estava com ele. Era isso que ele acreditava. Cavar, buscar, crer. Irmão, continue trabalhando. Pastor, mas está demorando tanto para Deus me abençoar. Não, irmão, não está demorando. Deus continua sentado no seu trono de glória, e nós devemos confiar nele. Se você trabalhar honestamente, se você honrar seu pai, sua mãe, se você honrar os seus filhos, se você honrar o seu patrão, se você honrar os seus compromissos, se você honrar a sua palavra, mais cedo ou mais tarde Deus vai fazer assim, e as coisas vão mudar na tua vida. Eu pelo menos creio. Eu creio porque isso aconteceu comigo. Deus nunca me deixou na mão, Deus sempre abriu portas. Por isso o salmista, no Salmo 46, versículo 10, na versão do João Ferreira de Almeida, está escrito assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra, em algumas versões sobre todas as nações. Então o que Deus está falando? E o salmista escreveu: calma, aquietai-vos, aquieta-te. Por quê? Porque eu sou Deus, disse o Senhor, e eu vou ser exaltado. Se você crer, se eu crer, Deus será exaltado através daquilo que Ele há de fazer na minha e na tua vida, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Como a criança chora quando ela está com fome, deseja o carinho, o afago da mãe, o peito da mãe, da mesma forma, quando a gente está assim aflito, amargurado, pensando em desistir, desesperado, o que eu faço? Eu lembro, espera um pouquinho, eu tenho a presença de Deus habitando em mim. A Bíblia me garante que o Espírito Santo habita em mim. Então o que eu faço? Eu vou buscar o afago, o carinho do Espírito Santo, meu Deus, porque eu sei que se eu continuar crendo, descansando, Ele virá no momento certo e vai mudar a história da minha vida. Por isso que eu sempre digo aqui, meu irmão, minha irmã, não desista de orar pelo seu parente, pelo seu amigo, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Não desista de orar, continue orando. Vai chegar uma hora, no tempo certo, que você verá essas pessoas na presença de Deus, buscando ao Senhor, sendo libertos, sendo salvos pelo poder do nome de Jesus. Eu já falei aqui outras vezes até, eu já pensei até em desistir de orar. Há uns 2 meses atrás eu estava orando, e eu falei com Deus, disse: Senhor, eu vou parar de orar pelos amigos que eu tenho, porque eu tenho uns amigos que não são crentes, ainda, né? E eu tenho orado por eles. Tem um que eu oro, vai fazer quase 30 anos, acho que talvez até mais, deve ser uns 31, 32 anos, meu filho era pequeno quando a gente se conheceu. E eu tenho orado para que Deus converta o coração dele. Quando será? Não sei. Eu já pensei em desistir. Outros amigos que moram no interior, vira e mexe a gente se fala pelo WhatsApp, e eu continuo orando pelos meus tios. Um tio com 88 anos, tem uma tia com 90 anos, tem uma outra tia com 92 anos de idade, está fazendo até hora extra já aqui, né? Enfim,
Mas eu estou orando para que um dia Deus tenha misericórdia e alcance a vida deles em nome de Jesus. Isso é fé. O que é fé? É o firme fundamento da coisa que eu não vejo, mas eu espero, eu tenho certeza, eu aguardo. Deus há de alcançá-los pelo poder do nome de Jesus. Salmo 42, 11, Davi escreveu: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? É como se ele estivesse olhando no espelho e falando para si mesmo: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia! Ele é o meu socorro bem presente. Ele escreveu no outro texto. Ele disse no outro texto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ou seja, como eu disse aqui, o tema de hoje é sugestivo, porque ele me leva a entender o seguinte: eu preciso aprender a descansar no Senhor. Eu preciso aprender a esperar no Senhor, e eu sei que muitas vezes não é fácil. Eu sei que às vezes você olha os obstáculos, e você olha aquela pedra fechando, você fala assim: poxa, não tem mais jeito. Nessa situação, não tem mais jeito. Às vezes eu e você pensamos assim, mas a gente tem que mudar isso na nossa mente. Por quê? Porque nós temos um Deus, repito, um Deus poderoso, sentado num trono de glória, com todo o poder nas suas mãos, capaz de fazer coisas impossíveis. Depende da gente, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que Davi, no Salmo 27, 14, ele escreveu: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E esse texto aqui, eu pensei ele para a gente didaticamente aqui, uns aos outros nos fortalecermos. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado esquerdo, ou do direito, sei lá, e dizer para ele assim: espere pelo Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Mas não é assim: espere pelo Senhor, seja forte, coragem, espere pelo Senhor. Não, é para você ministrar na vida dele, é para você falar assim: irmão ou irmã, espere pelo Senhor. O que está escrito no texto? Seja forte. Diga para ele assim: coragem, espere pelo Senhor. Aleluia. Quando a gente lê a Bíblia e fala e lê essa palavra ânimo, de ter ânimo, essa palavra ânimo do grego para o português, do grego ânimos, foi traduzida meio que ao pé da letra para o português como ânimo, mas a definição é alma, coragem ou mente. Ou seja, quando você lê ânimo na Bíblia, a palavra está dizendo para você o seguinte: olha, tenha a mente voltada para Deus. Por isso que Paulo aos Filipenses 4,8 disse: tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que te faz bem, pense nessas coisas. Ou seja, para de olhar os obstáculos, olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Ele anda contigo todo o tempo, todo momento. E quando eu falo de ânimo, é incrível, eu lembro de Caleb. Irmão, se tem alguém na Bíblia que tinha ânimo para continuar, esse alguém foi Caleb. E eu quero ler parte dessa história com você que trouxe a Bíblia. Vamos lá juntos para Josué, capítulo 14. Vamos ler juntos. É bom ler a Bíblia. Deus é bom, Deus está aqui. Ânimo, coragem. Aleluia. Josué capítulo 14, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Versículo 7, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança,
Versículo 8: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Versículo 9: por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Versículo 10, ele falando com Josué: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Versículo 11: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Versículo 12: dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins ou os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Versículo 3: então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. 14: por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Só até aí. Meu irmão, minha irmã, como eu falei aqui de manhã, eu acho que qualquer um de nós, se bem que naquela época os homens e as mulheres viviam mais, mas acho que qualquer um de nós não ia esperar 45 anos por uma promessa de Deus. Muitos teriam desistido. Hoje você vê pessoas aí, depois de 1 ano de cristão, 2 anos, ele acaba desistindo. Deus traz através de um pregador, de uma ministração, da palavra, uma promessa, dizendo que vai cumprir e tal. Aí a pessoa fica na igreja esperando. Chega uma hora que fala: não dá mais, não quero saber mais, eu vou embora, eu vou para outra igreja, eu vou para isso. Tem gente até que hoje em dia fica de igreja em igreja, de campanha em campanha, atrás da bênção de Deus. A bênção de Deus está ali, eu vou lá, está fazendo uma campanha, essa campanha vai trazer isso. A pessoa vai lá, passa lá 7 dias, passa lá 6 dias, 5 dias, 3 finais de semana e não dá nada. Ele fala: então agora eu vou ali, porque tem um pregador americano. O cara americano é bom, né? Os americanos têm um poder. Aí eu vou lá, nossa, chega lá, ele ouve o cara falando inglês, o intérprete lá interpreta, traduz, aí ele, uau, mas sai dali e não acontece nada. Não que eu seja contra você ir ver o pregador, não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas que não têm relacionamento com Deus, as pessoas que não conhecem Deus, que não esperam, que não descansam, elas vivem correndo atrás. Gente que não conhece a Bíblia, porque a Bíblia me garante, Efésios capítulo 1 versículo 3, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então a bênção de Deus não está lá, não está acolá, a bênção de Deus está na minha vida. Vê o que Deus falou aqui para Josué: onde você pisar lá, aquela terra vai ser sua. E eu imagino que Josué, no meio da guerra, no meio das dificuldades, ele olhava para Hebrom. Eu estou aqui viajando agora, tá, irmãos? Mas eu imagino que de vez em quando ele dava uma corridinha lá e dava uma pisadinha escondida. Ainda vai ser meu. Passou 45 anos. 45 anos. E ele lá firme. Fiel escudeiro de Josué. O que a gente vai fazer? Vamos guerrear para entregar aquela terra para o povo
da tribo tal, vamos agora guerrear para entregar para o outro povo da tribo tal. E ele lá, e na luta constante diária, lutando, olhando para Deus, adorando a Deus, aquela dificuldade. Nunca você viu escrito aqui na Bíblia, Caleb assim, ai meu Deus, eu vou desistir, que já faz 35 anos e não aconteceu nada, Deus, então olha, eu acho que o Senhor mentiu para mim. Não, passou 45 anos. Ele ainda chega em Josué e fala assim, eu estou com 85, mas eu estou com todo o vigor, porque eu sei que Deus está comigo, e aquela promessa agora chegou a hora de cumprir. Josué falou assim, vai meu filho, vai. E ele foi, e o texto diz que aquela terra toda foi dada para Caleb e toda a sua descendência, porque quando Deus faz, Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, muitos de nós teríamos desistido. Caleb, exemplo de superação e de perseverança. Apresentaram-se obstáculos na frente dele, dificuldades, mas ele continuou firme. O cumprimento da promessa, apesar do tempo, Deus cumpriu a promessa. Meu irmão, o que eu aprendo com tudo isso? Com o tempo lá na época de Maria, de Marta, com o tempo na época de Josué. Meu irmão, o tempo pertence a Deus. Esqueça o seu passado, viva o seu presente. De que forma? Esperando e descansando no Senhor. Por quê? Eu repito aqui o que eu falei de manhã, já falei num outro culto. Pastor Walter esteve aqui, naquele seminário de finanças, ele falou, Deus já tem a bênção para a tua vida na mão dele. Aí você fala assim, poxa, mas hoje não está aqui. Sim, eu e você somos sujeitos a esse tempo. Deus não. Deus é Senhor do tempo. Aquela história, quando você veio com a espiga de milho, eu já estou com o bolo de fubá pronto, ou o bolo de milho pronto. Deus é assim. Quando você está esperando vir espiga, Deus traz o bolo. Deus já tem preparado na sua mão, no tempo dele Ele vai colocar, mas Deus já tem o meu e o teu futuro definido, de bênção, de paz, de alegria, de vitórias. Ele já tem definido. Ah, pastor, por que não acontece? Porque você não espera, porque você duvida, porque você vive triste, você vive cabisbaixo, já pensou em desistir. Irmão, não desista, continue firme. O tempo que nós vivemos, que nós somos sujeitos, que nós vivemos nessa terra, o tempo serve para nos aperfeiçoar, o tempo serve para nos preparar, o tempo serve para nos tratar. E Caleb, ele soube esperar pelo Senhor. Marta e Maria não. Marta e Maria, elas deveriam, se elas conhecessem mesmo Jesus, e pela palavra de Jesus, elas não tinham um relacionamento profundo, tinham um relacionamento assim físico. Jesus foi na casa deles algumas vezes, comeu por lá, tinha um relacionamento de amizade, mas era só isso. Porque se elas realmente acreditassem num Deus vivo e poderoso, elas iam esperar e dizer o seguinte para o pessoal que estava lá, Marta, Maria, teu irmão morreu, né? Que pena nada, eu estou esperando Jesus, porque Jesus vai chegar, e mesmo se ele tiver morrido, Jesus há de ressuscitá-lo, porque eu tenho um Deus. A gente canta aqui, eu tenho um Deus, amém? Mas a gente só canta. Essa é a questão. Por isso o tema, nós precisamos aprender a confiar e a descansar no Senhor. Se você olhar para a Bíblia, nós vamos encontrar outros exemplos. Eu quero encerrar aqui citando esses exemplos. Um deles foi Esaú. Esaú, ele tinha o direito de primogenitura. Naquela época isso tinha uma importância muito grande, mas muito grande. A ponto de, quando ele perdeu esse direito, quando ele foi reivindicar esse direito, o texto diz que ele chorou amargamente. Por quê? Porque ele estava ali e ele só precisava esperar. Não, mas eu estou com fome.
mas eu quero resolver o problema agora, mas eu quero a solução agora. Escuta, me dá uma comida. Jacó, muito bom de papo, vamos fazer um trato, me dá o seu direito de primogenitura. Para mim o que serve isso? Como muitos hoje falam, o que serve, que vale servir a Deus? O que vale ficar firme? O que vale ficar orando? O que vale ficar jejuando, lendo a palavra? Para que vale isso? Não acontece nada. Você que pensa. Enquanto você está derramando lágrimas, enquanto você está orando, jejuando, Deus está agindo e no tempo certo vai chegar na tua vida. Só que Esaú não esperou. Ele falou: não, eu não quero saber disso não. E lá na frente, quando ele foi reivindicar o seu direito de primogênito, aquela bênção que vinha do pai, o pai colocava a mão e falava assim: meu filho, você vai ser grandemente abençoado, a bênção do Senhor vai vir sobre a tua vida de uma forma espetacular, você vai ser isso, você vai viver isso. Quando ele foi buscar isso, o texto diz que Isaac olhou para ele e falou assim: não tem jeito mais, alguém veio aqui e tomou a bênção no teu lugar. Mas não sobrou nada. Não sobrou nada. Aí ele começou a chorar amargamente. Se você olhar para o filho pródigo, na época de Jesus, o filho pródigo chegou no pai e falou assim: me dá a minha herança aí, que eu quero ir embora. O pai até poderia, nessa parábola, nessa história que Jesus contou, o pai até poderia argumentar: filho, espera um pouco mais, espera um pouquinho, vai acontecer. Daqui a pouco, tudo isso aqui é teu. Espera. Não. Eu quero eu quero o que eu tenho de direito. O pai pegou e falou: tó. Aí ele foi embora. Gastou, curtiu e tal, até a hora que acabou tudo. E naquela época, o judeu, ele tinha vergonha de trabalhar como cuidador de porcos. Para o judeu era uma vergonha. Era um hábito que eles tinham, era vergonha, eles não se submetiam a isso. Aquele rapaz perdeu tudo, que ele teve que tratar porcos. E a coisa foi tão feia, que o texto diz que ele sentiu vontade de comer a comida que era dada para os porcos. Olha que ponto chega uma pessoa que põe os pés pelas mãos, que não aprende a esperar pelo Senhor. Quando ele pensou em comer, o texto diz que ele lembrou: mas os empregados do meu pai, os empregados do meu pai comem bem. Não, eu vou voltar, eu vou falar para o meu pai me perdoar, e ele me trate que seja como um empregado. Mas o texto diz que Deus é tão misericordioso, que Deus ama tanto a gente, mas Deus ama muito você e a mim. E quando aquele filho chegou, o pai olhou, correu, abraçou, trocou ele de roupa, colocou um anel. Puxa, o que estava perdido voltou. Quem sabe a partir dali aquele rapaz aprendeu a esperar e descansar no Senhor. Algumas tribos de Israel negligenciaram a posse da herança e perderam a herança da terra prometida. Meu irmão, minha irmã, o que eu tenho para te dizer nesta noite é: confie no Senhor, descanse no Senhor, espere pelo Senhor. Como eu faço isso, pastor? Confiando na palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Repito, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu gostaria de encerrar essa ministração lendo um texto com os irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro de Salmos capítulo 20. Uma vez que você achou o Salmo 20, fique em pé. Nós vamos ler de pé e vamos orar. Pastor, o que eu tenho que fazer? Faça a sua parte. Deixa o milagre para Deus fazer. O que eu tenho que fazer, pastor? Faça a sua parte.
Descanse, espere pelo Senhor, continua firme, trabalhando, crendo, orando, jejuando, lendo a Bíblia, tendo uma vida reta, justa diante de Deus. E o milagre Deus vai fazer no momento dele, e quando ele fizer, a coisa vai assim arrebentar a boca do balão. Eu profetizei aqui de manhã, eu profetizo sobre a tua vida, você que está aqui hoje, você que está assistindo, que quando chegar a bênção do Senhor na tua vida, você fique com dor aqui, ó, no maxilar, de tanto dar risada. Deus fez e chegou. E você fica com a boca doendo, tanta risada que você vai dar de gozo, de alegria, pela bênção do Senhor chegando na tua vida. Salmo 20, versículo 1 diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Versículo 2: do santuário te envie auxílio, e de Sião te dê apoio. Versículo 3: lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. Versículo 4: conceda-te o desejo do teu coração, e leve a efeito todos os planos. Versículo 5: saudaremos a tua vitória com gritos de alegria, aleluia, e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Versículo 6: agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com poder salvador e com a sua mão direita. Versículo 7: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Versículo 8: eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Versículo 9: Senhor, concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. E nessa noite nós vamos clamar, e eu tenho certeza que Deus vai responder. Espere e descanse no Senhor, vai chegar a tua hora em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Fecha os teus olhos então em nome do Senhor. Você está passando por uma situação difícil, Ele está aqui. O problema que você está passando já faz 4 dias, já cheira mal, Ele está aqui. Você já pediu ao Senhor respostas, Ele vai te trazer nesta noite, mas creia. Fecha os teus olhos e abra o teu coração agora ao Senhor. Eu quero te encorajar agora a você orar, mas orar mesmo, a falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu estava pensando em desistir, Senhor, eu estou vivendo um momento difícil, de dificuldade financeira, de enfermidade, sem trabalho, às vezes com problemas na minha família, problemas conjugais, problemas sentimentais, problemas profissionais, problemas até espirituais, Senhor, Tu sabes, mas eu quero aprender a confiar e esperar pelo Senhor. Eu quero entregar realmente a minha vida a Ti, eu quero ver o agir do Senhor. Eu creio, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar firme, eu vou continuar orando, nada vai atrapalhar o meu caminho, eu vou continuar na Tua presença. Eu quero te encorajar a você orar agora. Ore, fale com Deus, aproveite, Ele está aqui, é o teu momento, aproveite.